Na Índia, quando eu fui lá a trabalho, na Índia, no Japão, você chega nos lugares e tira o sapato. Se você tiver com a meia furada, você está lascado, porque não vai rolar. Ou seja, são códigos sutis e que são necessários de serem feitos. Nos Estados Unidos, uma amiga minha tem uma história famosa. Nos Estados Unidos, na Europa, existem vários lugares que, para você entrar, você precisa estar vestido de determinada forma. Aqui no Brasil também tem alguns lugares que não aceitam você entrar, o homem entrar sem camisa, de shorts, de chinelo. Aqui já tem isso. E lá é mais acentuado a história. Vocês lembram? Depois eu conto a história da minha amiga, falar primeiro do filme. Vocês se lembram daquele filme Melhor Impossível? Com o Jack Nicholson e a Helen Hunt. Aliás, ela ganhou o Oscar de atriz por esse filme. Ele resolve levá-la num restaurante bacana, na cidade que eles estavam. Quando ele chegou, o restaurante exigia blazer e gravata. Ele não podia entrar. Nesses restaurantes, muitas vezes, geralmente, eles têm uma arara com vários blazers e algumas gravatas. E como no filme ele tinha... O que ele era? Ele era autista? Eu não lembro. Ele esquizofrênico? Eu não lembro. Esquizofrênico. Ele tinha... É o quê? Tinha toque, isso, tinha toque. Nada como a gente ter o oráculo aqui do lado. Ele tinha toque. Então ele não conseguia usar coisas de outras pessoas. Aí ele saiu correndo e foi comprar uma roupa numa loja para poder jantar com ela. E agora vou à história da minha amiga. Em San Diego existe um hotel chamado El Coronado. Esse hotel construiu um adendo para receber o então príncipe de Gales em visita aos Estados Unidos. Essa sala, este salão é maravilhoso. Ele tem as luminárias em formato de coroa. Os americanos se esmeraram para receber o futuro rei da Inglaterra. Aliás, a minha amiga adora esse pedaço. Foi neste tal evento, na visita dele aos Estados Unidos, que o príncipe de Gales conheceu o Wallis Simpson. Lembra aquele babado forte? Que ela era casada, porque tinha sempre nesses eventos da realeza, sempre existem os militares, eventos de governo, sempre tem. E ela era casada com um oficial. Eles se conheceram, daí rolou o romance deles, babá. Tempos depois, ele renunciou à coroa da Inglaterra em amor a Wallis Simpson. Então, essa minha amiga estava lá nos Estados Unidos com mais duas amigas, passeando para lá, vamos lá conhecer esse hotel. Então, obviamente, conhecer um hotel, você pode, não tem problema nenhum, você vai, conhece, vai de um lado ao outro. Só que elas queriam, especificamente, ela queria conhecer este salão construído em homenagem a Sua Alteza Sereníssima. Ela foi lá, queria entrar. Só que elas, como boas turistas, estavam usando o quê? Turistas brasileiras, que a gente adora, shorts. Shorts, ela falou que estava de camisa. Duvido, ela devia estar de camiseta, mas abafa o caso. Shortinhos. Aí quando elas entraram, o maître, obviamente, negativo, não pode entrar. Não pode entrar de maneira tão esportiva. Elas precisavam estar de calça, de saia, de vestido e tal. Bom, enfim, resumo da ópera. Como ainda era o final da tarde e não havia começado ainda o serviço da noite. Então ele quebrou literalmente o galho delas, permitiu que as três entrassem e colocou elas bem num cantinho assim para ver se ninguém via, vai que trava alguém, e elas puderam, enfim, conhecer e tal. Ou seja, isso tudo é para mostrar para vocês como é importante você saber aonde você está, saber não levar uma gongada numa viagem e principalmente num evento profissional, né? Na minha vida toda de modelo, eu lembro que a primeira grande viagem que eu fiz foi para o Japão. Eu tinha um trabalho no Japão.
e me ensinaram isso, porque obviamente eu não sabia. Então, eu tinha 2 semanas de trabalho muito grande lá. Então, eu tinha 4 desfiles importantes, internacionais, representando o Brasil, porque era para Intercoiffure, e tinha 3 ou 4 eventos sociais noturnos e tinha uns 3 almoços. Elas me ensinaram, meu contratante me ensinou a separar as roupas que eu iria usar. Tinha as roupas que eram do figurino que para eu desfilar, blá, 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 e me ensinou a separar as minhas roupas que eu iria usar para estes eventos sociais, que eram semi-sociais, semi-profissionais. Eram sociais, mas eu estava a trabalho. Então, eu me lembro perfeitamente que eu levei alguns vestidos longos, porque eram eventos black tie, os da noite, e para os eventos do almoço ou da tarde, eu levei vestidos e calças e tal. E o resto do tempo, aí era mais tranquilo, podia vestir o que eu queria. Mas, as outras modelos que foram do Brasil, algumas delas não tiveram, não sabiam, não se ativeram a esses detalhes. Então, na hora, ficou um negócio muito complicado. Mas, o que a gente fez? Uma empresta para outra, acabou dando certo. Mas, você não poderia entrar nesses lugares, nesses eventos, se você não estivesse adequado. Mesmo porque você estava representando a delegação do Brasil. Olha só que horror que seria. Graças a Deus, eu estava adequada, estava bacana, então não teve problema. Quando você usa do dress code, voltando ao que eu já falei, para reafirmar, porque isso é importante, você demonstra respeito para quem te convida, você demonstra educação, que você sabe, você tem uma história cultural, você sabe do que se trata o lugar onde você está. Então, é muito importante. É muito importante. Mesmo porque a gente se sente muito melhor. Então, para que você vai sofrer? Para que você vai falar, não, eu devia ter posto aquilo, não, eu devia ter colocado um sapato, vim de tênis. Porque os exageros é que são complicados, né? Os limites, né? Porque se você coloca algo muito esportivo, e o contrário, quando você é algo muito chique, e enfim, presta atenção, se liga, que você vai se sair muito, muito, muito melhor.